Então, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Hoje vamos finalizar o nosso livro, O Guardião da Meia-Noite, essa história tão envolvente, tão impactante, né? Para a gente compreender aqui não só a força de Exu, mas compreender muitas situações de causa e efeito da própria natureza humana, tá? E verificar, na verdade, compartilhando, né, essas histórias, a gente vê que as situações e as coisas são muito únicas para cada espírito. Então, a gente nunca pode generalizar, né? Então, esse espírito todo, olha, pensem na jornada que ele atravessou desde o desencarne, ou até antes, né, do desencarne, tudo que aconteceu na vida dele, material, depois na vida espiritual, o que ele passou até ele se tornar um Exu de lei, um guardião, né, da lei divina, coroado, autorizado, mas muito feliz e consciente da sua situação. Então, acho que o melhor que a gente vê nessa história, a gente consegue sentir junto com ele, que ele realmente, ele gosta, ele faz, e assim, ele não vê, da forma que o autor passa, não há demérito nenhum em ser Exu, né? Não há diminuição em ser Exu. Ele é um trabalhador da lei, assim como todos os trabalhadores da direita. Assim também são os trabalhadores da esquerda. E detalhe, tá, gente? Os trabalhadores da esquerda têm várias formas, várias formas. Exu é apenas uma delas. Os mistérios são muitos, tá? Eventualmente a gente se depara com alguns outros trabalhadores da esquerda, em outras formas, com outras habilidades. Exu é apenas uma delas. Inclusive, um dia era uma figura, né, como era uma figura muito diferente, eu assustei, eu estava incorporada, né, com a avó, mas eu vi aquela figura e eu falei, nossa senhora, eu assustei, falei, minha mãe de Deus. A avó só falou para mim assim, calma, filha, porque o Xóssi também tem esquerda. Então, ela me alertou que aquela figura que eu estava vendo, que era tão estranha, tão diferente, parecia até uma coisa ruim, era um trabalhador da esquerda de Oxóssi, e não era o Exu, né? Então a gente tem que abrir os olhos, sem fantasiar, tá, gente? Pelo amor de Deus, não viaja na maionese. A gente vai se pauta sempre pelo bom senso, vai com calma, não fica tentando encontrar aí o pó de pirlim-pim-pim, porque o objetivo principal da Umbanda não é esse, né? O objetivo principal é justamente esse se conhecer, se melhorar, se tratar para poder não retribuir, para a gente poder vibrar isso. Quem muda, quem melhora, quem se desenvolve, não precisa pensar em retribuir nada, porque isso acontece naturalmente. A gente retribui, a gente vai emanando isso para as pessoas onde quer que a gente vá, em todas as nossas atitudes na vida, não somente dentro do terreiro. Então, o caminho é sempre de dentro para fora, né? Então, a experiência de terreiro é para isso, tá? Então, lembrando desse Exu, agora já lá no finalzinho, olha só, ele fala que eles estavam no ano de 1983 no Brasil, tá? Que é uma banda brasileira. Então, vão aí para as datas. Em 1983, ele foi convidado para um encontro com o guardião dos Sete Portais das Trevas. Lembra lá que aquele guardião dos Sete Portais das Trevas era aquele mega guardião poderosíssimo lá, um dos sete grandes guardiões das trevas, mas que também atuava para a lei. Lembra lá da punição que ele deu no outro lá escravo, tá? E ele, esse guardião dos sete portais, diz para o do Exu da meia-noite assim, olha, eu fui designado pela lei, ele estava cumprindo ordens da lei divina, para proteger um encarnado e não posso falhar, por isso eu preciso da sua ajuda na proteção dele. Aí o Exu falou, não, tudo bem. Ele falou, mas não vai ser fácil, você vai ter que ser discreto,
apesar de ser o maior da sua linha. Então, ele era o maior da linha dele, né? Na meia-noite, atuando para o Baluaê, né? Aí ele fala, ó, você vai ter que combater um outro guardião do ponto de força da sétima linha. Ou seja, ele ia ter que combater, para proteger esse encarnado, ele ia ter que combater um outro grande guardião das trevas, que era da sétima linha, de uma outra linha. Aí o Exu da Meia-Noite falou, não, eu faço isso, eu só não vou infringir a lei, porque ele tinha a política dele. Ele falou, eu já tenho consciência, então eu não vou infringir a lei em nenhuma circunstância. Ele falou, não, nem vou te pedir isso. Ele falou, então conte comigo, né? Eu vou ajudar. Quando ele aceitou, ele escuta uma grande ovação, né? Fica aquela comemoração e ele percebe muitos guardiões dos pontos de força. Aí ele fala, o que é isso? Né? Ele escuta, ele fala, ó, esses são aqueles que também aceitaram as minhas condições para essa empreitada. São os mais poderosos que há no serviço da lei de Umbanda. Então, juntam-se todos os grandes guardiões da lei de Umbanda, à esquerda, né? Ele falou, olha, estão faltando uns poucos que não farão parte da luta. Aí o guardião da meia-noite fica curioso, ele fala, mas quem que é o protegido? Ele falou, ó, ninguém, além de um protegido meu. Não falou quem era. E aí ele descreve, ele falou, eu vi se levantarem os mais terríveis carrascos da lei, né? Aquele salão parecia a assembleia, aquela assembleia das trevas. E em seu interior havia guardiões apenas da lei de Umbanda, nas trevas. Todos tão poderosos como eu, e muitos temidos por sua combatividade no serviço da lei. Então, lembrando que a lei tem, né, a face que não é punitiva, mas é a face combativa, feita pela esquerda muitas vezes. Isso, gente, só para fazer um parênteses. Não quer dizer que, então a esquerda só faz o combate. Não. Existem Exus que atuam também com cura, tá? Isso não é incomum, tá? Vocês encontrarem Exu que trabalham com cura. Mas, são todos os Exus que fazem cura? Não, não são. São alguns. Então, alguns Exus possuem também, além dessa combatividade contra os fora da lei, contra as trevas, né, fora da lei, eles possuem também outras habilidades, que aí vai variar de acordo com a sua linha e com o seu perfil, tá? Aí ele fala: o guardião levantou-se do seu trono e volatizou-se, né? Os espíritos têm, não automaticamente, mas eles têm essa capacidade de volitar, né? De voar, se transportar para outros locais. E eles o seguiram. Quando chegamos ao lugar aonde estava protegido, ele fala: eu fiquei decepcionado. Não era um milionário ou um governante. Enfim, era apenas um ser comum, como bilhões de outros seres. Ele literalmente está movimentando metade não, quase toda, né? A esquerda da Umbanda para proteger um determinado ser e chegando aqui na Terra era um qualquer, era uma pessoa comum. Né? Ele fala, nossa. Então, olha só quem que era essa pessoa comum, né? À sua esquerda estava o guardião das sete portas, tranca tudo, e um outro, inclusive, para protegê-lo, que não quis que eu o citasse aqui. Então, acata o seu desejo de continuar anônimo. Então, alguns Exus, esse, por exemplo, não quis que fosse revelado o nome dele neste livro, ao contar a história, tá? Havia também dois pretos velhos que eu já conhecia há muito tempo e mais três caboclos muito conhecidos, um do mar, um da mata e um terceiro da montanha. Então, todo esse aparato de guias e protetores estavam com esse cara, com essa pessoa comum. Aí, o guardião dos sete portais apresentou todos, né, todos os Exus aos seres da luz e falou: olha, tudo que for feito, né, na linha deles, aqui, o que vocês que precisar de ajuda, vocês ajudarão. Então, aquela esquerda toda movimentada, unida pelo guardião dos sete portais das trevas, foi apresentada e colocada à disposição para que fosse ajudado todas aquelas outras entidades de direitos. Então, todo mundo ia trabalhar em conjunto. E o velho negro respondeu: nós lhe agradecemos, Exu Guardião.
Quando precisarmos, nós exigiremos o cumprimento do prometido por você. E aí o tempo foi passando. Então, de 83, 1983, o tempo foi passando. E eu, assim como o outro, passávamos de vez em quando para ver como ia o protegido do guardião. Uma pessoa que eles estavam guardando. Aparentemente ia tudo bem, pois os choques eram comuns para aqueles que combatiam as trevas. Ou seja, então você tem um médium encarnado, né? Esse médium é comum. Os choques com as trevas são comuns. É isso que eu sempre falo para vocês, gente. O médium e qualquer casa que atue para a lei, seja ela uma igreja, um terreiro, um templo budista, qualquer templo religioso, ele tem sempre combates ou embates com as trevas. Isso é normal, é literalmente natural. Então, é natural que no terreiro, que os médios passem, constantemente esse embate. Encontra opositores, encontra gente que não gosta do que vocês estão fazendo, encontra, né, espíritos que não gostam do trabalho desenvolvido pelo terreiro, ou pela igreja, ou por qualquer outro, tá? E isso é natural, é assim mesmo, né? Ninguém gosta de ter alguém se intrometendo nos seus trabalhos, tá? E aí um dia, ele falou, eu fui desligado de todas as outras funções e mandado para dar guarda diuturnamente, ou seja, dia e noite, ao protegido do guardião. Ele falou, eu estava acostumado à liberdade e foi horrível ter sido obrigado a ficar ali preso, parado o tempo inteiro, né? Ele estava achando um saco. Fica lá. Porque, ao contrário do que a gente imagina, ou do que muitos imaginam, gente, o seu Exu não fica do teu lado o dia inteiro. Eu não sei de onde que vocês tiraram esse romance, essa ideia inocente de que o teu Exu fica ali do teu lado dia e noite, olhando absolutamente tudo que você faz e cuidando de você. Ah, tá. Eles literalmente têm muita coisa para fazer, gente. Não está aqui. Eles são seus guias, são seus protetores, são seus orientadores, todos os nossos guias. Mas eles não ficam aqui, do nosso lado, à nossa disposição. Você acha? Imagina, esse povo é ocupado. Não é assim à toa, não. Vou ficar aqui olhando, tô penteando o cabelo, tô assistindo televisão e tá lá. O Exu, Baiana, Pombagira, o Herê, o Preto Velho, eles ficam tudo lá olhando para minha cara o dia inteiro? Não, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Quem pensa isso já abandona essa ideia. Nossa Senhora. Inclusive, a avó lá, muitos anos atrás, ela ela falou, não, não vou ficar aqui, não fico aqui o dia inteiro, não, pode esquecer. Ela falou, mas quando você realmente precisar, você pode me chamar, que eu venho de onde eu estiver. Então, olha só a importância, e não banalizar, tá? Não banalizar os nossos guias. Então, ela falou para mim, quando você realmente precisar, você me chama, que eu venho te socorrer no que eu puder. Então, assim, eu não fico chamando a avó torto e direito. Entende? Não fico o tempo inteiro lá, ai, vó, me ajuda, ai, não sei quem me ajuda. Não, gente, eu vivo minha vida. Mas eu tenho absoluta certeza de que quando eu precisar, mas eu posso chamar que a avó vem de onde ela estiver. Por quê? Porque eu realmente estou precisando. Então, são situações extremas. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem a vela, né, do batismo, e a vela do batismo, é, fica, né, com a gente e a gente usa ela em casos extremos. Por quê? Porque é uma vela que ela vai durar a vida inteira, não tem outra. Você não vai refazer quando ela acabar. Então, a avó, lembro que ela me disse certinho, era a avó Maroca, né? A avó Maroca falou, ó, essa aqui você guarda e você só vai usar ela na hora da precisão. Só usa na precisão. Então, assim, na minha vida, eu não acendi nenhuma vez. Ou uma vez, não, acendi uma vez. Acendi uma vez só, que foi uma hora muito de desespero mesmo, foi quando meu pai estava hospitalizado, foi a única vez que acendi a vela para o meu anjo da guarda. O Gustavo também, se eu não me engano, acho que duas ou três vezes, porque você acende, faz a sua oração, pede, e depois você apaga e guarda a vela. Ela não fica lá queimando, né? Então, isso é realmente quando um Exu, por isso que eu estou falando isso para vocês, é visualizar. Então, quando um Exu tem que ficar na guarda ali dia e noite, ele estava pé da vida. Ele falou: eu só fui
Porque quem me ordenou foi o próprio Senhor dos Mortos, o Senhor Obaluaê, que era o regente do símbolo dele, lembra das três cruzes? E quem era eu para não cumprir uma ordem direta dele? Ele falou, "Pá, vou ficar aqui, né? Ficou lá entediado, né? Junto comigo vieram outros 7 segundos Omulu, que era segundos de hierarquia, com as suas respectivas forças, todos enviados pelo guardião, Omulu, né, guardião do Campo Santo. Foi nesse tempo, ou seja, enquanto ele estava lá dia e noite guardando aquele protegido, desconhecido, que ele reencontrou a rainha do ponto de força das trevas no mar. Lembra daquela rainha lá? Poderosa, que a gente já falou na semana passada, né? Da raiz de luar. Então, ela era calada e não ligava para nós. E eu estava cansado da rotina e achava o médium, ou seja, ele já era um médium, então já em 83, passado um tempo, ele já era um médium formado, desenvolvido, eu já sabia que era médium. E ele falava, eu achava ele um idiota bem intencionado, né? Chamava. Eu só o chamava de idiota azarado. Imagina o Exu olhando para ele assistindo e falar, ah, que idiota azarado, né? Um dia ela se aproximou de mim e fulminou-me com os olhos. Escute aqui, esqueleto imundo. Se o chamar mais uma vez de idiota, eu parto todos os seus ossos e dissolvo no mar. Aí ele, sério? E ele não é por acaso idiota? Eu não vou ficar mais tempo aqui. Nisso, ela levantou o seu cetro, que é o cetro de poder, e foi jogado no chão. E ele estava sendo triturado. Aí ele ainda fala: a minha força era nula perto da força dela. Nisso, um velho negro, né, um preto velho, interviu rapidamente e me salvou, né? Ele falou que o poder dela, da rainha das trevas do mar, igualava-se ao do grande guardião do cemitério, poderoso Mulu. Tamanha a força dessa rainha do mar. Então, o poder de aniquilação dela, ele comparou com o poder de Omulu, vocês imaginem. No mesmo instante, eu descobri tudo. Nós estávamos guardando o Cavaleiro da Estrela da Guia, que havia sentido no espírito o poder dos príncipes das trevas. Lembra que ele ficou lá? Que ele ficou paralisado naquele sofrimento. Ele foi resgatado, mas o mental dele estava afetado, ele não conseguia nem raciocinar. Né? Aí o que aconteceu? No Grande Oriente, trataram dele e ele veio reencarnar no Brasil. Então, em 1983, passado um tempo, ele já era um médium, tá? Por que eu estou falando disso? Porque na internet eu já vi gente falando, ah, o Cavaleiro da Estrela da Guia é um médium tal. Aí, gente, compararam com o médium, falaram, né, que é um médium, primeiro, esse médium é bem novo, tá? Com certeza não é assim, é mais novo, a data não bate. E as borrachas que esse cara fala, gente, pelo amor de Deus, sinto muito. Eu não vou nem falar o nome para não causar aí constrangimento, mas é um cara assim, fora da casinha. Lembra que eu sempre falo para vocês, quer conhecer, presta atenção no fundo da mensagem. Não se fala, porque palavra bonita, gente. Olha, muita gente sabe falar, até papagaio fala. Então fala umas coisas bonitas, umas mensagens, mas quando você olha o contexto da mensagem, é de uma arrogância, é de uma superioridade. Você não, aprendam a filtrar, aprendam a olhar e filtrar essas coisas nas redes sociais, tá? Ah, mas então quem que é o Cavaleiro da Estrela da Guia? Não nos interessa. Para que você quer saber? Faz diferença? O que a gente prima aqui é pela história e pelo exemplo, que é um exemplo a ser seguido. É inspirador. Quem ele é, a gente não tem reencarnação justamente para esquecer? Para não ficar endeusando reencarnações. Ai, porque o fulano, tem muito kardecista, né? Que gosta disso. Ai, porque o fulano é a reencarnação de Beltrano. Aí idolatra aquele Beltrano porque ele é a reencarnação do espírito famoso de tal. Ai, gente, para com isso. Deixa a vida, cada vida tem que ser levada em paz. Se a gente ficar carregando tudo, não é? O objetivo da reencarnação não é esse. Ficar matando a curiosidade dos outros, para ficar perpetuando. Ele veio numa nova vida, com uma nova missão, com um novo perfil, com uma nova roupagem, e ele vai desenvolver da melhor forma, com novas habilidades de acordo com este tempo. Entende?
Eu falo isso pra gente não ficar com esse tipo de curiosidade para mim, gente, é tão superficial, tão besta, sabe? Me irrita um pouco. Vocês sabem que eu sou assim, facilmente irritado, mas isso me irrita muito. Então, não interessa saber quem é. E é lógico, né? Tá aqui no Brasil, na década de 80, então ele já era um médium. E nisso, quando ele se tocou de quem era, aí ele começa a falar e ele foi interrompido pelo preto velho. Ele fala: não, não fale. Aí ele fala: mas não pense. Olha lá, não era nem para ele falar e nem para ele pensar, porque se ele pensasse, as trevas poderiam conseguir ler, acessar e ouvir o pensamento dele e saber que o cavaleiro estava ali encarnado e vir ao seu ataque, né? Então ele fala: ó, o ar ouve tudo e será muito ruim se o seu pensamento for ouvido. Aí ele fala: não, peço desculpas, minha rainha, pelas palavras. Aí que ele se tocou de quem era. Não mais o chamarei de idiota azarado. Aí ele vigiava os pensamentos ao extremo com toda a cautela, né? Só que com o passar do tempo, as encrencas começaram a acontecer e os choques vinham de todos os lados. Aí ele fala: o idiota começou a crescer rapidamente. Ainda chama de idiota. O idiota começou a crescer rapidamente e foi sendo despertado pelos caboclos e pelos pretos velhos, né? Então ele fala: nós, à esquerda, não pensávamos e não falávamos, mas quando chegou a hora certa, entramos, ou seja, o médium já estava maduro suficiente, eles entraram no campo da magia pura, tá? Os elementos foram conquistados, os reinos elementares conheciam o antigo mago, ou seja, o cavaleiro, ele era um mago da luz, já iniciado. E os elementos e as forças da natureza o reconheciam como um iniciado e alguém que dominava os elementos, os elementais e os elementares. Só para lembrar, gente, muita gente gosta, né? Depois eu vou tratar disso num vídeo separado, inclusive, de os elementais, as forças da natureza são bons. Não, isso aí não é assim de qualquer jeito, não, tá? Se a pessoa não tiver iniciação para trabalhar com estas forças, primeiro que elas não vão responder, e segundo que elas podem possivelmente se voltar contra a pessoa por estar chamando em vão, tá? Então, assim, são forças muito poderosas, tá? Então, observem, aí eu faço só uma pontuação para vocês observarem os guias de vocês, que às vezes eles têm afinidade com um elemento mais do que outros. Então, vocês vão ver alguns guias, principalmente no preto velho, que a gente fica mais tempo atendendo, né? Então, a gente consegue ter mais vivência com a incorporação do preto velho. Então, alguns pretos velhos têm mais afinidade com o elemento água, outros com o elemento vegetal, outros com o elemento fogo, tá? E assim vai. Então, vocês percebem, tá? Qual é a afinidade elementar, ou seja, de qual elemento aquele guia tem mais ou já deve ter uma iniciação para trabalhar com aquilo, né? Eu já falei para vocês que a avó, ela tem todas, e até bonitinho, vou falar para vocês, gente, quando ela vai benzer a água, é um benzimento totalmente diferente. Ela não reza só a água. Ela não faz oração somente. Ela vai fazendo, eu não lembro direito, mas é uma espécie de oração, mas ela vai despertando os elementais da água. Então, ela vai, quando aquela água inicial, né, dos trabalhos que é oferecida às pessoas, quando ela pega na jarra, ela vai despertando os elementais da água. E algumas vezes eu já vi aquelas, parece umas fadinhas bem pequenininhas, assim, é um copo d'água, numa jarra d'água, aquelas fadinhas eu vi na água, né? Então, aquelas são umas criaturinhas, gente, é muito linda, é uma criaturinha bem bonitinha dentro da água e ela vai despertando aquelas criaturas para atuarem na água em favor dos consulentes, seja por cura, às vezes até calmantes para acalmar a pessoa, energizadores. Então, esses elementais fazem todo esse trabalho dentro daquela água. Bacana, né? Um dia eu vi também a do vó. A sereinha da avó era desse tamanhozinho, né?
Quando eu vi do lado a sereia do vô, tinha uns 3 metros de altura, assim. E aí era uma sereia mesmo, tá? Essas que eu vi eram fadinhas pequenininhas. A do vô era uma sereia, sereia, mas tinha uma forma de sereia, né? Que são essas criaturas encantadas que vêm para atuar energeticamente em alguns elementos, seja no fogo, nas cinzas, no sal ou outros minerais, né? Então, quando esse médium ele desperta essa consciência, mesmo que ele não lembre, mas ele sente que ele tem aquele poder, que ele tem aquela iniciação mágica para trabalhar com isso. E aí, os inimigos começaram a cair, né? Um a um. Legiões inteiras de seres das trevas desapareciam do mundo subterrâneo para sempre. As 6 obrigações haviam se completado. Faltava apenas a 7ª, que era a mais difícil de todas. Aqui no livro, pausa, ele não explica pormenorizadamente, tá? Mas o médium, quando vai se tornar chefe, dirigente, tá? Ele tem 7 obrigações para fazer, tá? Varia muito de casa para casa, de tradição para tradição, porque nós sabemos que as nossas umbandas são muitas, são múltiplas. Não tem nada de errado com isso. Então, cada casa tem uma forma de prestar estas obrigações, essas 7 obrigações, tá? Ai, o que é isso? Quando você for chefe, você vai saber. Até lá você não precisa ficar curiosando, ok? Ele já tinha cumprido 6 obrigações e faltava só a última, a 7ª, que era mais difícil. Tá? E ele menciona, inclusive, que essa 7ª obrigação era o chamado do ancestral místico. Aí vocês vão falar, mas o que é isso, Jesus amado? O que é esse ancestral? Gente, aqui ele usa um termo diferente, ele usa o ancestral místico, mas na verdade nada mais é do que o orixá ancestral, ou chamado de ancestre, tá? Nem todo mundo sabe o seu orixá ancestral. Ah, eu quero saber qual que é o meu. Para de ser curioso. A raiva do povo. Olha, tinha um povo que estava dentro do terreiro só para saber o orixá. Mas, olha, pensa na pessoa que ficava possuída, era eu. Gente, para com isso. O orixá é quem você é. Se você não sabe quem você é, você nem tinha que estar dentro do terreiro para ficar buscando. Tenha paciência, perceba-se. Isso é um processo de perceber-se, tá? E aí o vô vem e confirma, algumas casas confirmam com búzio, tá? Existe leitura, muitas casas ou várias casas trabalham de formas diferentes a leitura dos orixás de cabeça, tanto de frente quanto adjuntó. O orixá de frente rege a nossa razão e o adjunto ou adjuntó rege a nossa emoção. Tá? A gente já tem vídeos lá atrás, há bastante tempo, sobre isso. Já falei sobre o orixá de frente, o adjuntó, mas só para relembrar, né? Então, aqui, o orixá de frente, quem é mulher, tá? Nascida, mulher independente, não tem nada a ver com orientação sexual. É simplesmente com homem e mulher, tá? Então, mulher tem um orixá de frente feminino e um orixá adjunto masculino, tá? Então, aqui, Yansan, aqui, Ogum. Yansan rege as minhas razões, ou a minha razão, e Ogum rege a minha emoção. E cada um tem aí o seu orixá. Quem não sabe ainda, espera um pouquinho. Às vezes, no batismo, eu vou confirma, se estiver pronto. Se também se eu não estiver pronto para saber, eu vou não confirma nem do batismo, tá? Eu queria saber. Fica com a guia branca de Oxalá, não é por causa da fé que você está no terreiro? Então você não precisa ficar colorindo as guias. Calma, no estresse. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Quando ele está falando aqui que ele cumpriu as 7 obrigações e faltava a última, que era do orixá ancestral. E o orixá ancestral, ele é aquele orixá que rege a sua criação enquanto espírito, não somente essa vida. Então, nesta vida, nessa encarnação, eu sou filha de Ansan e de Ogum. São os orixás regentes da minha vida, da minha personalidade, dos meus gostos, das minhas afinidades nesta vida. Eu vou me aproximar, eu vou tender, não é que é 100%, tá, gente?
Senão todo, Nossa Senhora, todo filho de algum ia ser um perfeito cumpridor da lei, nunca ia fazer nada de errado. Os filhos de Xangô nunca iam perder a paciência e a razão, porque são equilibrados, né? As filhas de Oxum iam ser puro amor para tudo e para todos. A gente sabe que não é assim, mas o orixá, ele determina, aponta para as nossas tendências. Então, tende, não que você vai ser 100%, mas você tende para tal campo, para tal afinidade. Só que o orixá místico ou orixá ancestral é da criação do seu espírito. Lembra lá quando eu falei dos planos da vida? Tem vídeos também lá atrás. Então, é o orixá que te acolheu quando você, enquanto fator de energia, saiu do interior de Deus e foi imantado, foi adotado com aquele magnetismo daquele orixá específico. E esse orixá vai te acompanhar por todas as suas encarnações. É o seu íntimo. Então, o dia que eu. E isso geralmente normalmente, quando a pessoa faz a preparação para chefe, é revelado o orixá ancestral, tá? Não é regra, tá? Mas realmente, assim, geralmente acontece assim. E muitas pessoas vão passar a vida inteira sem saber o seu orixá ancestral, tá? Ah, precisa saber? Não, gente, não precisa, não é uma obrigação. Então, só para vocês entenderem, eu fui numa expectativa, quando eu tive a minha camarinha, uma expectativa, assim, besta, né? Ai, vou saber meu orixá ancestral, porque como eu gosto de todos, eu amo todos os orixás, todos. Eu ficaria muito feliz em saber em qualquer um deles é o meu orixá ancestral. Entende? Eu tenho muitas facetas, muitos lados, eu não conseguia. Eu falava, gente, mas é tanta coisa, eu gosto de tudo, gosto de tanto. Ai, meu Deus do céu, do céu. Aí ficava doidinha, né? Aí, um monte de revelação, um monte de coisa. Na verdade, quem se revelou mais na minha camarinha foi a minha guardiã da esquerda, a chefe das pombagiras. Não é a minha pombagira de trabalho, não, que ela é toda querida, né? Toda mais assim, não é ela, não. Foi a chefe dela, a guardiã geral, tá? Então, eu tive uma revelação totalmente diferente e saí de lá sem saber meu orixá ancestral. Aí eu falei, meu Deus. Aí beleza, passou e eu ficar de boa, né? Tranquila, não sou tão curiosa assim. E foi passando, passando. Quando veio a firmeza de Oxalá, que o vô fez as 7 firmezas para casa, ai, gente, é aí que eu falo, a gente não tem dúvida. A hora que o vô riscou o ponto de Oxalá, é como se eu entrasse dentro, não é o ponto que entrou dentro de mim, eu entrei dentro daquele ponto. E aquilo, sabe aquela sensação de morte, quando você vê, a gente escuta falar, né, de que você vê a vida inteira passar num piscar de olhos, que é o momento que você vê a vida inteira passar na sua frente? Aconteceu exatamente isso comigo, só que não com essa vida. É como se eu visse, não em detalhes, tá, gente? Mas como se eu visse, num piscar de olho, que em todas as minhas vidas, independente da minha personalidade, independente das condições do ambiente, de família, em todas as minhas vidas, o que eu busquei foi sempre a fé. Aí eu desmontei, que eu não conseguia parar de chorar, e o vô ria da minha cara, e ele falei, "Ei, filha, quando você conseguir parar de chorar, você ajuda o velho, né?" E eu não conseguia parar de chorar, porque foi a coisa mais emocionante que aconteceu comigo, assim, de longe, quando eu descobri o meu orixá ancestral, tá? E até o vô veio e falou, olha, filha, né, que bom que você conseguiu perceber sozinha, dessa forma. Então, ninguém me revelou, eu simplesmente, e veio, foi muito forte. Eu não tive dúvida nenhuma. Esse orixá místico, essa obrigação ao orixá místico, detalhe, tá, gente? Na minha camarinha, todas as velas queimaram, foi tudo bonitinho, tudo certinho. A única vela que eu tive que acender, olha, sei lá, perdi a conta, eu desisti, não queimou inteira, foi a vela de Oxalá. Por quê? Porque eu não estava pronta para saber naquele dia. Eu entendi depois, eu entendi isso como um sinal. Não era, não era o dia para eu saber.
ter aquela revelação. Depois queimou até hoje. Às vezes minha vela de Oxalá faz uma chamona desse tamanho, né? Então, esse ancestral místico, né, quando ele foi fazer, tanto que ele fala, quando ele atende e consegue cumprir a obrigação do ancestral místico, né? Aí ele fala, o idiota já não era mais um idiota, mas era um poderoso mago que começava a ser despertado pelos mestres do saber da luz divina. E ele assistia tudo, né? O Exu da Meia-Noite assistia tudo e sabia do confronto que iria acontecer. Os mestres do Grande Oriente começavam a chegar e a vigilância da luz era implacável. Mas o médium encarnado de nada desconfiava e até se revoltava com o excesso de deveres. Olha isso. Ele fala, ai, para que tanta coisa? Nossa, que saco, tanta coisa que esses guias ficam me pedindo. Imagina ele falando, né? Esses guias ficam me pedindo um monte de coisa, mas eu não quero fazer tanta coisa. Aí ele até fala, ofendeu-nos várias vezes com sua revolta. Gente, a carne é lascada, até por um espírito como ele, o cavaleiro da estrela da guia, ofendeu os guias, fala, não vou fazer nada não, chega, estou de saco cheio. Né? Como nós nos revoltamos, às vezes, quando os guias dão uma cacetada na gente, falam as coisas, fala, puxa vida, né? Então, o cavaleiro, aí ele fala, mas o cavaleiro puxava o bridão e o cavalo se tornava mais dócil. Gente, somos nós encarnados todos, né? Ele estava indeciso quanto à sétima obrigação. Seria o fim do livre-arbítrio, ou seja, não ia poder escolher mais. Ou está dentro ou está fora. Mas o ancestral místico, finalmente, ele escolheu e assumiu a sua luta e a sua defesa. E depois desse momento, todas as forças do seu ancestral místico estavam à sua disposição. Era só ir levantá-las, né? E aí começa uma luta mesmo, tá? De um lado estava todo o Grande Oriente, com todos os seus mestres da luz, e de outro lado, Lúcifer, o príncipe das trevas, que havia aprisionado o Cavaleiro da Estrela da Guia e queria levar ele novamente de novo para as trevas. Né? Então, ele narra assim, um combate muito grande. Ele fala que, né, todos da esquerda se tornaram muito cruéis. Então, quem ultrapassava certa distância eram destruídos. E Lúcifer insistia ainda mais na luta e sofria golpes profundos. Então, ambos os lados sofreram muitos golpes, perderam muitos batalhadores, muitos lutadores, tá? Nessa luta deles tentando derrubar o Cavaleiro da Estrela da Guia enquanto encarnado, tá? Mas, quando um desses ataques foi um pouco mais grave, tá? O próprio guardião dos sete portais assumiu a esquerda. Porque lembra que ele era dos grandes sete, tá? Um dos grandes sete guardiões das trevas, um dos chefões. Né? Então, a esquerda dele foi assumida pelo próprio guardião dos sete portais. E aí o Exu da Meia-Noite falou assim, mas por que você vai se expor? Ele fala, não, eu corro risco, companheiro. Se ele cair, ele não vai resistir à nova prova do príncipe das trevas e se perderá para sempre. Aí ele fala, mas se ele corre o risco de cair, eu vou junto com ele. E aí a princesa também fala, e se ele cair, eu também vou junto com ele. Tá? Ele, inclusive, diz uma frase, o guardião dos sete portais das trevas. Ele fala, não me interessa ficar no ponto de força dos sete portais se a minha parte na luz não existe. E aí, gente, eu vou ter que falar de um trecho no Cavaleiro da Estrela da Guia, porque tem um trecho que é muito intenso mesmo. Quando ele vai, o Cavaleiro da Estrela da Guia, nesse outro livro, eu não lembro se é o livro 1 ou se é o livro 2, mas ele tá lá na luz e ele desce para as trevas mais profundas. Ele tem uma busca, ele queria ir, tá? Não lembro certinho o contexto, mas ele queria ir para as trevas. E quando ele chega nas trevas, ele finalmente encontra aquele ser. E no livro é muito emocionante, porque quando ele encontra aquele ser, o Cavaleiro da Estrela da Guia, olha para aquele ser e ele fala: era como olhar a mim mesmo nas trevas. Éramos como partes de um todo.
Eu na luz, ele nas trevas. E ele descreve, fala, ele era eu. Então, aí eles se conversam e quando um está na luz, o outro está nas trevas. Quando um está nas trevas, o outro está na luz. Então ele fala: se a minha parte na luz não existe, eu também não existo. Então, esses dois espíritos, que são intimamente ligados, amigos, irmãos, assim, sempre juntos, um nas trevas e o outro na luz. É uma parte muito bonita do livro. A rainha também, que é um dos espíritos que acompanham a jornada desse cavaleiro em muitas vidas, tá? Ela também, se ele cair, eu caio junto com o meu cavaleiro. Também não quero ficar só no meu ponto de força. E aí, até o gênio do oráculo se manifestou. Gênio do oráculo? Ui, a gente não leu ainda, mas a gente vai ler a magia divina dos gênios, tá? Porque os gênios, eles são entidades diferentes. Então, é uma outra categoria de entidades que atuam, sim, os gênios atuam na, no oráculo. Existe o dom oracular, que é um dom regido por gênios. Então, qualquer um pode tirar ou usar do oráculo? Não, gente, você tem que ser iniciado no dom do oráculo, você tem que ser iniciado com aquele dom oracular. Mas eu uso já. Então, você já pode ter tido iniciação com o oráculo no seu passado e você não se lembra. Você sabe que tem, os gênios te atendem, porque seja por baralho, por búzio, né? Por obi, tem aquela pedra, aquela semente, seja qual a forma de oráculo que for, né? O oráculo ele tem que ter uma autorização. A pessoa não adianta eu ir lá e ele tentar, eu vou tirar aqui o búzio, eu vou ler, eu não vou ler nada. Se eu não tiver autorização, permissão e iniciação neste dom, que é o dom oracular. E o cavaleiro tinha, tá? Então, até o gênio do oráculo, do ponto de força dele, são muitos gênios de muitos pontos de força, todos eles têm, tá? Na cultura iorubá, eles tratam de Ifá, tá? Então, Ifá seria uma das quatro manifestações originais de Olorum. Quem que é Ifá? É aquele que tudo vê e tudo viu e tudo verá. Então, ele sabe do presente, do passado, do futuro. É a visão de Deus. Tem esse dom e ele replica isso com autorização. Os gênios são assim, são usados com cautela, tá? Para revelar aquilo que é permitido, né? Então, eles acompanham sempre, toda pessoa que tem esse dom oracular e o manifesta de forma satisfatória, ele tem uma iniciação oracular em algum momento, inclusive do seu passado, né? Você pode não ter consciência disso, ou você pode tentar verificar isso nessa existência mesmo. Você tem afinidade, né? Eu vejo muito, gente, é que é muito fácil enganar, né? Lendo tarô, eu não conheço muito gente pilantra, que é boa leitura das pessoas e já começa. Isso, inclusive, é um desrespeito ao, ao orixá Ifá, né, da cultura iorubá, um desrespeito aos gênios oraculares, né? Com certeza pagarão pelos seus atos irresponsáveis, tá? E o ancestral místico, o Alexandre Ancestre, conduziu um caminho, inclusive porque o gênio falou, ó, né, o gênio oracular falou, eu vejo a vitória se vocês souberem lutar. E eu ajudarei o guardião. Por quê? Porque justamente ele é o protetor também do meu ponto de força. A Bruna tá lá, Deus me livre brincar com a vida das pessoas. Sim, Bruna, eu vejo vocês, tem vários médios que trabalham com isso, tá, gente? Eu não estou falando de nenhum médium da casa, pelo amor de Deus. É até bonitinho, eu vejo, né, os vídeos das meninas, vejo o vídeo da Bruna, vejo o vídeo da Bia, quem me mandou, quem manda as coisas para mim, eu sempre assisto. Bem bonitinho, né? Não estou falando disso, estou falando de gente que faz isso deliberadamente, maliciosamente, né? Para se aproveitar das pessoas. Inclusive, você já pensa a responsabilidade da pessoa que está usando um oráculo e fala, não, aqui, ó, tá alguém.
mais uma pausa. Teve uma pessoa, inclusive, que veio e falou: Ah, alguém da tua casa, falou para uma médium, dentro da nossa casa, tá? Falou assim: Ah, não, porque vai morrer alguém dentro da tua casa até o final do ano. E, tipo, era dia 25 de dezembro, 26 de dezembro. A pessoa ficou desesperada, desesperada. Saiu até de casa, foi embora, sabe assim, virou uma confusão, saiu do terreiro. O que que é isso, sabe assim, sem noção. Então, isso não é brincadeira, gente. Eu tenho pessoas que já estão debilitadas emocionalmente, psicologicamente, escuta uma barbaridade dessa, Deus me livre, faz besteira mesmo, tá? E aí, gente, eles entraram lá numa batalha e um tenta derrotar o outro. Eu não vou narrar tudo, senão a gente não vai conseguir. Só sei que no final de tantas batalhas, aí ele até conta aqui que o encarnado, né, o médium, que era o Cavaleiro da Estrela da Guia, chegou a fechar o seu templo, tá? 2 ou 3 vezes, de tamanho era o ataque das trevas. Então, as trevas atacavam, ele teve que fechar, aí conseguiu se reerguer, reabrir o templo, aí mais uma batalha, ele fechou de novo o templo, tá? Agora, vocês pensem, gente, se o Cavaleiro da Estrela da Guia, que é esse espírito tão grandioso, tão poderoso, com metade do céu e metade do inferno ali para proteger esse homem. Ainda assim, ele teve que fechar o seu terreiro, a sua casa, porque a gente está tratando de um bando, né? Esses guardiões eram de um bando. Vocês imaginam? Aí tem gente idiota que ainda vai falar, ai, porque quando o terreiro fecha, porque todo mundo é fraco. Não, gente, eu entendo que muitas circunstâncias e muitas adversidades vêm para enfraquecer, para derrubar, e às vezes fecha, às vezes é doença, morte na família, dificuldade financeira. Ah, por quê? Olha, eu sinto muito, gente, mas esse pessoal que fica com essa conversa de que médium firme, médium forte é médium rico, eu acho que está confundindo as coisas. Tá bem confundido. Porque o médium firme, ele não vai passar privação material. A riqueza, vamos dizer assim, né, a colheita dos frutos vem do seu trabalho. Lógico que a espiritualidade ampara, protege, mas é da tua competência, da tua luta, da tua batalha, né? Ai, mas eu faço e nada dá certo. Então faz de novo. Tá tentando pouco. Ó, gente, se eu consigo, todo mundo consegue. Eu sou desse jeito. Vocês sabem assim que meu incentivo é na cacetada. Por quê? Porque, assim, não confundam as coisas. Então, então um chefe de terreiro que é simples, que é pobre, ele é um chefe fraco? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falo da minha madrinha, aqueles que foram no terreiro dela, conseguiram sentir todo o axé daquela mulher, daquele terreiro. Ela é uma pessoa pobre, 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 tá? Ela é analfabeta e é uma das pessoas com maior força que eu já conheci na minha vida. Pensa, olha, mas assim, as histórias são as mais maravilhosas, coisas que eu vi, que eu ouvi ali dentro. De uma médium extremamente forte, firme, competente, mas que tinha as suas limitações, tem, né, as suas limitações na carne. Inclusive, é o estilo de vida dela, é a forma de vida dela, a criação, como ela, né, a falta de estrutura para poder estudar, tudo isso. Então, a gente confundir, achar que o chefe de terreiro é bom quando ele é rico, quando o terreiro é suntuoso, não, né, gente? Tá no caminho errado. Vai para uma igreja que gosta de dinheiro aí, nesses que fica determinando para Deus dar dinheiro para vocês, chuva de Pix, essas coisas assim. Aí vocês trabalham de outro jeito, não assim, tá? Então não confundam as forças e não confundam o sucesso material com o sucesso espiritual. Então vocês imaginem com um espírito como esse, teve o seu templo fechado por diversas vezes, é porque o negócio é feio. Quanto maior a força, maior o poder de um espírito, gente, maior é o ataque. As armas são sempre proporcionais. Eu falo isso, já falei isso para vocês. Vocês não vão ganhar uma espadinha, um punhalzinho daqueles pequenininho, uma faca de cozinha,
sendo que a missão de vocês é lutar contra um exército. E vocês não vão ganhar aquelas espadas de gladiador, sendo que a tua missão é aqui, ó, é malemar dar conta dos seus problemas pessoais. Não, meu amigo, você não vai. A tua arma vem de acordo com a tua missão. Se enxerga. Porque tem gente que acha que, ai, minha missão é salvar o mundo, porque eu preciso de muitos poderes. Não, gente, para com isso. Vamos ter foco na vida. Vem aqui, ó, pisa na terra, vai pro chão. Não viaja, não. Cada um tem a arma de acordo com a batalha que precisa lutar. Você pode ter certeza, tá? Então, foco e cumpram, por mais simples que pareça a sua missão de vida, cumpram ela com excelência. Ah, eu não sei qual que é a minha missão de vida. É ser feliz. A sua missão é ser feliz. Já falei disso. Você volta a falar com quem você precisa, você arruma o sentimento que você precisa, você se entende com as pessoas e com as situações que você precisa, você toma consciência dos seus medos para não sucumbir a eles depois. Essa que é a sua missão, gente. Tudo isso para te fazer feliz, forte, consciente. Entende? Então, o cavaleiro, ele coloca, inclusive, um exemplo, né, dessa reabertura aí, fecha templo, reabre templo, tudo isso porque sofrendo os ataques de Lúcifer, né? Até que um dia eles armam uma cilada, né? Ele arma uma cilada para Lúcifer, né? Que ele não sabia, e o mago ia se recolher, fingindo que estava abatido, tal, que é o cavaleiro desse lado aqui. Ele pensaria que havia ganho a batalha e sairia em campo para buscar a alma do cavaleiro. Nisso, ele foi enganado, né? E finalmente houve o confronto final entre o cavaleiro desse lado aqui e o príncipe das trevas, o Lúcifer. E o príncipe foi subjugado pelo ancestral místico. Ele não fala quem é, mas ele dá a dica, né? Pelo ancestral místico e recebeu a marca do símbolo do cavaleiro, que é a estrela e as três cruzes, tá? Então ele foi obrigado, depois de derrotado, a se retirar e esquecer para sempre o cavaleiro. E ele fala: e eu e os outros, que é o eixo da meia-noite, que participaram da luta toda sem arredar os pés, temos o sabor da vitória de todos. Afinal, um dia o cavaleiro desceu até nós e nos encaminhou para servirmos a lei de Umbanda, e não o deixaríamos sozinho na hora que ele precisava. Todos nós ganhamos estrelas em nossos símbolos. E foi um presente do ancestral místico do cavaleiro aos que não se acovardavam. E nós, os da esquerda, voltamos à paz. Então, eles venceram a batalha, cada um foi para o seu ponto de força, consciente, feliz, satisfeito por ter ajudado aquele espírito que, na verdade, tinha ligação com todos eles, a gente já viu. E eles, gente, travaram, não é uma batalha de filme, né? Uma batalha espiritual que se revela de diversas formas, né? Existem outras obras, inclusive, que contam com detalhes no lado astral como essas batalhas acontecem, e elas são terríveis. A gente aqui encarnado tem uma percepção muito mínima das coisas. Então, por isso que a gente tem que ser muito cauteloso e muito simples, humilde, para conseguir se conscientizar de que a gente não sabe tudo, não vê tudo, tá? Então, sempre, ó, com calma, de passo em passo, a gente não tem noção das coisas que acontecem dentro, puxando, né, o final do livro, para a nossa vivência, as coisas que acontecem dentro de um terreiro. Entende? A gente não tem, a gente tem uma frações. Um ou outro vai ver, vai sentir frações do que aconteceu. A gente não tem noção plena, completa. Inclusive do tamanho da nossa tenda, que é muito maior do que aquele espaço físico. Tá? E a quantidade de espíritos que lá vão, que lá frequentam, que lá ajudam, são muito grandes. São muitos espíritos. Existem falanges ainda desconhecidas de vocês que estão na casa, trabalham na casa, tá? E eu sei porque um dia o vô falou no meu ouvido.
E depois eu ouvi, eu falei, mas o que que é esse negócio aqui? Aí eu confirmei com Jesus lá depois, é tal coisa? É tal coisa. Entende? Por quê? Porque quando é hora, é revelado, é preciso, é falado. Mas existem muitas outras formas. O trabalho de socorro, gente, é muito intenso. Então a gente acha, né, que a Umbanda só faz o choque, né? O trabalho de choque de espíritos, aprisiona, prende, limpa, pega, leva para cima, leva para baixo, para lá. Aquela coisa combativa, porque é um perfil muito da Umbanda, né? Dessa limpeza, desse cuidado mais enérgico. Mas existe, junto com isso, toda uma falange de socorristas que recolhem, encaminham, tratam com todo o cuidado os sofredores, que são espíritos que precisam de um atendimento não de choque, mas de acolhimento. E existem equipes dentro do terreiro que fazem isso, entende? Por que que eu sei disso? Porque a avó fala constantemente deles. A avó chama, conversa com eles, encaminha. Eu sei que tem. Nunca vi, mas eu sei que tem. Então a avó fala, ó, isso aqui vocês vão... Inclusive a avó fala, vou dar de comer, vou dar de beber. Uma outra estudo eu explico para vocês, tá? Mas sim, esses espíritos precisam se alimentar, comer, beber, tá? Então esses espíritos vão ser tratados e acolhidos, encaminhados para onde precisam também. Então, tenham seriedade, tenham consciência sempre no trabalho. Para aqueles que estão entrando, fiquem tranquilos, as coisas vão acontecer conforme elas precisam. Não tentem apressar, não tentem adivinhar, entendeu? Deixem as coisas fluírem no seu tempo. Respeitar o seu tempo mediúnico é a maior forma de amor que você, médium iniciante, pode demonstrar. Entende? Respeito a você e respeito às suas entidades. Respeitar o seu tempo. É o maior sinal de maior reverência que vocês podem ter com as suas entidades. Não apressem, não fiquem tentando adivinhar as coisas, empurrar, forçar os guias a vir fazer, e falar nome, riscar ponto. Para com isso. Vai fazer na hora que tiver de ser feito. Tá? Inclusive, eu sempre falo, sabe qual é o melhor tipo de médium? Os médios mais firmes que entram dentro da Umbanda são aqueles que levaram uma cacetada, que levaram um regaço na vida, aqueles que quase foram internados, quase morreram, ficaram doentes, destruíram vida, família, por causa de mediunidade. Por que que esses são os melhores médios? Porque esses médios, eles sabem do que a espiritualidade negativa é capaz. Então, esses médios tratam com muito respeito as coisas da espiritualidade. Esses são bons médios, porque esses sabem. Quem tem, né, tem medo. Então, esses médios, com certeza, vão falar, ai, meu Deus, o negócio é mais embaixo. Agora, aquele médium que entra, tipo, gente, olha, normalmente são médicos que a gente precisa ficar com muito cuidado, tá muito em cima ali corrigindo. Por quê? Porque você não tem noção do perigo, literalmente. Acho que tudo é lindo, eu fico aqui, ó, com a cabeça na lua, mas é tudo lindo. Vontade de pegar. Não, gente. O que sofreu sabe que é preciso ter cuidado, que é preciso ter disciplina e que o negócio pode ficar feio, fica doente, as coisas ruins na sua vida. Não ameaça, não, tá, gente? Quem já passou por isso sabe as causas e efeitos. A gente já falou de muita coisa aqui também. Então, esse médium ele vai levar as coisas com seriedade. Por quê? Porque senão a água já bateu na bunda, ele vai. Então, pense em tudo isso. O sofrimento, na verdade, que eu sei que alguns passaram, não é ruim. Foi aprendizado, um aprendizado muito eficiente, tá? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, que Oxalá abençoe vocês, limpe vocês, esclareça vocês, que consiga derramar todas as vibrações de paz, de amor nos seus lares nesse momento, que dê juízo nessa cabeça oca desses médiuns que dá trabalho, né? Peço ao nosso Pai Xangô muito equilíbrio, tá bom?
para que todos vocês possam ir cada vez ir melhorando, se emendando. Não é para mim, não, para vocês mesmos. Bom, gente? Então, fiquem com Deus.